Pois bem, eis-me aqui novamente para compartilhar boas novas da parte de Deus com vocês. Por isso, chamem o papai, chamem o vovô, chamem a titia, chamem todos para ouvir as boas novas da parte de Deus. Por isso, use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, e no versículos 21, está escrito: Ao que vencer, lhe concederei o direito que se assente comigo no meu trono. A pergunta que se levanta é: de que tamanho exatamente é este trono de Deus, para que todos os vencedores possam se assentar junto com ele em seu trono? Você sabe a resposta para essa questão? Não? Então me acompanhe justamente através da leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 17, onde está escrito: Mas aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Nisto podemos entender porque todos poderão se assentar junto com Deus em seu trono. Pois ao se unir ao Senhor, todos se tornamos um só espírito com ele. Também nisto podemos entender porque no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, está escrito que há um só corpo e um só espírito. Por isso, um único trono. Por isso, todos poderemos estar assentados junto com Deus em seu trono, pois existe um único corpo espiritual, um único espírito. Você consegue aceitar essa verdade? Não? Então veja por você mesmo o que consta no Evangelho de João. No capítulo 14, no versículo 20, onde está escrito: Naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aí está a Trindade. Os três são um só. Deus, Cristo e o homem são um só. Um único corpo, um único espírito. Repito mais uma vez: e naquele dia entendereis, disse Cristo, que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Pois, repito, os três são um só. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Para isto, basta recorrer ao Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 13, aonde está escrito: Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio dos céus, a saber, o Filho do Homem que está nos céus. Espera aí. Como assim? O Filho do Homem que está nos céus. O que exatamente isso vem a ser? Repito, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, disse Cristo, a saber, o Filho do Homem que está nos céus. Se é o Filho do Homem que está nos céus, podemos entender perfeitamente que o verdadeiro homem está nos céus e que Cristo é este Filho do Homem. Mas, para te ajudar a entender este mistério, basta recorrer ao livro de 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 47, onde está escrito: O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. O segundo homem, aquele que nasce de novo, se torna o Senhor dos céus. Estamos falando de Deus. Por isso que Cristo é filho do homem espiritual. Pois primeiro é o natural, depois o espiritual. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, está escrito: Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Mas ambos são um só, pois o corpo humano é justamente apenas o reflexo do corpo espiritual. Prova disto é que, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, está escrito: Porquanto nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Estamos falando em Deus. Em Deus foram criadas todas as coisas. Espera aí. Todas as coisas foram criadas exatamente no homem. Prova disto é que no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, está escrito: Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Espera aí. Nós vivemos e nos movemos e existimos através deste corpo humano, que é Deus em manifestação. Então, em Deus foram criadas todas as coisas. Prova disto é que o reino dos céus está aqui dentro do homem. Prova disto que o corpo humano é o templo de Deus, aonde Deus habita.
Prova disto é que o próprio Cristo afirmou: eis que estou convosco todos os dias, pois o nosso corpo é o corpo de Cristo. Então, neste corpo humano, que é Deus em manifestação, foram criadas todas as coisas. Nisto podemos entender porque no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, disse Paulo: meus filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Como assim? Cristo vai ser formado em você? Mas quem exatamente é o homem para poder gerar o Cristo? Resposta simples: Deus. Pois o homem é Deus em manifestação, pois este é o corpo de Deus. Este é o templo de Deus aonde Deus habita. Espera aí, quem habita no corpo somos nós? Mas se o corpo é de Deus e é Deus que está habitando no corpo, por acaso você não é o espírito do Deus vivo que está vivendo, se movendo e existindo através do corpo? Mais uma vez, bingo, meu querido amigo. Nisso podemos entender por que você é capaz de gerar o Cristo. E nisto podemos entender porque ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá nasceu, a saber, o Filho do Homem. O Filho do Homem é o Cristo que há de ser gerado por você. Nisto, meu amigo, podemos entender, mais uma vez, repito, que primeiro homem da terra é terreno. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é o Senhor dos céus. E tanto o primeiro quanto o segundo são um só. Pois o corpo humano é apenas a manifestação daquilo que se encontra nos céus. Prova disso que no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é a manifestação visível do Espírito de Deus. Veja bem, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Quem desceu dos céus foi o Espírito de Deus. Para que o corpo seja criado, o Espírito de Deus precisa se revestir de carne. A carne é apenas a manifestação visível do Espírito de Deus, pois foi o Verbo, a palavra que se fez carne. Nisto podemos entender, porque no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 24, está escrito: se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se você não crer que você é o próprio Deus dormindo na carne, você irá morrer acreditando ser o corpo, quando na essência você é a vida que está no corpo. E a vida que está no corpo é o próprio Cristo, conforme consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, onde diz que Cristo é a nossa vida. Se você não é apenas o corpo, mas a vida que está no corpo, e a vida que está no corpo é o próprio Cristo, não há como negar que você é o próprio Espírito de Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Desperta, tu que dormes. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Quem desceu dos céus foi o Filho do Homem. Se foi o Filho do Homem e você é o homem, por acaso Cristo não é seu filho? Se Cristo é seu filho, é porque você é o próprio Deus dormindo na carne. Pois o primeiro homem da terra é terreno, mas o segundo homem, que é a sua verdadeira identidade, está nos céus.